da manutenção no prédio da prefeitura. A empresa simplesmente abandonou a obra, e aí não aplicou multa, não ajuizou ação, e aí fica daquele jeito, o prédio parado, não tem como, ou seja, o prefeito é amigo do cara, que é o engenheiro, e ele não vai multar. Por isso que eu falo que direcionar as coisas dá errado. Você direciona para um parente, para um amigo, além dele receber, direcionar, ele não vai cumprir. Poder responsabilizá-lo. Como é que você vai responsabilizar seu amigo? Como é que você vai penalizar o seu parente? Difícil, né? E isso daí que está entranhado no nosso país, né? E isso daí, muitas vezes, vocês vão esbarrar com isso a todo tempo em licitação. Eu, do lado do licitante, todo tempo eu esbarro nessas questões, toda hora tem um cara aí me ligando, diversas pessoas, né, me ligando, vamos entrar aqui, e inclusive órgãos de segurança do nosso país, bombeiro, polícia militar, polícia civil, a gente acha que não tem corrupção, tá lotado lá dentro também. Bombeiro do Rio de Janeiro, o cara querendo que eu ajudasse ele a montar a fase preparatória da licitação, um ETP, para poder fazer o edital para beneficiar a empresa dele. Aí divide lucro, divide tudo. Ou seja, toda hora tem um falando para você. Eu trabalhava numa empresa que era de Minas, administração de condomínios, privado. E aí eu também fazia o departamento de compras, comprava para condomínios. E sempre tinha um cara, me mostra o orçamento aí do outro aí, para que eu possa mais barato para você. Me mostra, te dou uma parte da grana. Aí é que você nisso. Se você é uma pessoa íntegra, é bom ganhar dinheiro? É. Aí você vai pensar, né? Esse cara queria dividir várias pessoas. Cada hora chega um licitante mais doido que o outro, querendo fazer uma coisa mais errada do que a outra. E acha que está certo, muitas vezes. E aí você cai. Às vezes você precisa de grana, ele te oferece ali, né? Pensar, mas corrupção, você tem que pensar muito bem, não, né? Porque senão um dia a gente pode estar bem, um dia a Polícia Federal bate na nossa porta, né? E acontece mesmo. Principalmente aqui nos estados, Catarina e Paraná. É um exemplo de país, é um exemplo de estado para os outros estados que aqui acontece. Toda hora você vê a GAECO, né? Prendendo o prefeito, historiando uma prefeitura, toda hora acontece isso. E ainda mais agora vai começar a acontecer ainda mais, né? Então, para contratação de serviço de manutenção predial, um exemplo aí, a administração deve buscar empresas que comprovem experiência no setor, certidões negativas de débitos, equipe técnica qualificada, demonstre capacidade de mobilização de recursos rapidamente para atender as demandas. Então, tem que contratar realmente aquele que vai fazer as coisas acontecerem na administração pública. Não simplesmente fazer investimento para poder resolver o problema. Não é. Tem que contratar bons fornecedores mesmo. Então, analisem aí os fornecedores, viu? Porque são espertos demais. Estou aproveitando que eu trabalho com licitantes, estou passando isso para vocês. Não são fáceis. Tá? Cada um com uma ideia adversa. Cada um querendo pegar o contrato ali. E eles não estão errados, né? Talvez tenha um ali que quer tentar forma, eles tentar brigar entre eles ali, através de recursos. Então, vocês têm que ser autoridade para isso daí. Os dois princípios aí importantíssimos aí na aquisição, eficiência e eficácia, né? Conceitos fundamentais da gestão pública, especialmente nas compras e licitação, visa aí ao uso otimizado dos recursos e para alcançar os resultados, né? Eficiência aí refere relação de recursos utilizados e os resultados obtidos. É isso que a gente busca, né, na administração pública, né? A eficiência, fazer certo as coisas, não daquela forma que a gente sempre foi feito dessa forma, então vamos continuar fazendo assim mesmo. Não é dessa forma. Mudou a administração pública, a nossa administração pública mudou. Nós estamos vendo aí, falando de reforma administrativa. A reforma administrativa já está acontecendo já, e isso daí, nova lei, lei da transparência, e está lá no Congresso. Na hora que ela for ser votada, já está tudo ganhado na administração pública. Então, está mudando tudo sem a gente saber, sem a gente precisar de um ato lá do poder lá, né? Então, evitando desperdício, otimizando os processos, no contexto das compras, adquirir bens de menor custo possível, mas com a qualidade desejada, né? Então, a gente não tem essa ideia de comprar o menor preço, né? Muitas vezes eu já vi falar pregoeiros falando assim, nossa, acabei de comprar ali
tudo de bom no menor preço e achando que aquilo ali dá vantagem nenhuma. Aí chega lá aquelas porcarias de material, né? Serviço não entregue, obras inacabadas, o que a gente enxerga no nosso país é isso aí, infelizmente, né? Claro também, né, pessoal, que não é generalizando isso tudo, né? Tem prefeituras boas, tem órgãos bons, mas a maioria, infelizmente, é o que a gente observa, faz coisas erradas. Porque, na hora que a gente vai verificar o índice de percepção da corrupção, países em cima, posição, né? Acho que nós não deveríamos estar em posição muito, né, muito abaixo disso, né? De 180 países, nós estarmos aí em posição de 107 a nível de corrupção, acho muito elevado, por essa riqueza que nós temos, nível territorial, recursos, né, pessoas inteligentes aqui, né? A gente fica parecendo que a gente é um bando de, né, não sei, de pessoas que não entendem nada, né? Porque eles fazem o que querem, né? Na administração pública. Enfim, redução de custos operacionais aí, ó, ajuda, né? Padronização de itens, uso do pregão eletrônico, né? Ao invés do presencial, né? A lei manda aí preferencialmente. E mais uma vez eu falo, aquela palavra preferencialmente que está lá na lei, ela é uma palavra que todo mundo acha. Ah, preferencialmente eu posso ou não utilizar, eu posso ou não fazer isso. Só que não. Preferencialmente, ela está te dando uma ideia que está lá, né? Usar uma determinada tecnologia. É igual ela fala, usa a tecnologia BIM na BIM, né? Que aqui, que é ali de 3D, de instrução das obras, aí fica lá. Só que se você não usar... Obrigado. Oh, tá rápido demais, gente. Se você não utilizar o que ele está propondo, você tem que ter uma ideia igual ou melhor. Tá? A ideia de preferencialmente é isso, tá? Então, usem, interprete a lei. Então, quando fala de pregão, que as licitações são realizadas preferencialmente por meio virtual, né, eletrônico, se você vai fazer alguma coisa presencial, vai sentar ali, conversar com o pessoal, tal, fazer presencial, justifique, prove. Senão, você está indo contrário à lei. E fala que essa é a ideia. Faça eletrônico. Se você não puder fazer eletrônico, justifique. Mas a justificativa tem que ser plausível. Não é simplesmente uma justificativa, porque a internet aqui cai toda hora. Não, isso não é justificativa. Né? Isso é uma justificativa que funcione. Né? E hoje não existe mais essa... Existem as questões estruturais, mas, né, tem outras formas de resolver. Ou não também, né? Por isso que tem a justificativa. Né? A eficácia aí, refere-se ao grau de atingimento, é cumprimento das metas, né? O que você quer no procedimento licitatório? Os objetivos e resultados planejados. Significa fazer as coisas certas, ou seja, alcançar o propósito da contratação. Mais uma vez, a gente quer licitação em que acontece a fase preparatória, né? Você publica da melhor qualidade possível, tal, chamou os licitadores, documentação, né? Assina o contrato, executa o contrato. É assim que a gente quer. A gente não quer aquele procedimento que agarra a fase preparatória, aí depois tem diversos pedidos de esclarecimento, um monte de impugnação, aí vai para a fase de proposta. Aí vai um monte de recurso, e aí, isso é procedimento licitatório? Nossa, isso é alguma coisa nisso, né? A possibilidade disso aí ter uma péssima execução contratual é enorme. Então, a gente quer que esse procedimento flua, né? E nem sempre a gente consegue alcançar isso. Normalmente vai paralisar, né? Então, no contexto das compras, garantir que os bens e serviços adquiridos realmente atendam à necessidade da população, né? É o cumprimento, a eficácia, o cumprimento das metas do procedimento, né? E de tudo, né? Da execução, que haja, que entregue realmente aquele bem, aquele serviço, né? Senão começa uma obra, nossa, licitei tudo, os aditivos, começa a ter repactuação, começa a ter reequilíbrio econômico e financeiro. Isso não é um bom contrato. Isso fez uma péssima licitação. Isso não é vantagem nenhuma para o município, não tem economicidade nenhuma. Né? Se você começar a fazer muito aditivo, muita repactuação, muito reequilíbrio, alguma coisa de errada você fez lá, para a licitação dar errada. Né? Contratações que resolvem os problemas originais, bem como funcionam como previsto. Serviços que melhoram a qualidade de vida. Essas que são as medidas aí da eficácia. Né?
Ó, pode ser eficiente gastando pouco, mas não eficaz. Por exemplo, objeto adquirido não resolve o problema. É isso, todos esses exemplos que eu dou aqui. Não adianta comprar 1000 canetas a R$ 1, sendo que nenhuma funciona. O que adianta? Melhor comprar, às vezes, 100 canetas de R$ 5 que funcionem. Né? Muitas vezes acontece isso. Igual a gente vê ali, né, ouvindo falar em determinados municípios, comprando remédio para a população que vai vencer amanhã. Né, cara? Onde que está isso? Às vezes eu nem acredito que acontece isso no país, não. Às vezes eu acho assim, pô, eu convivo com esse tipo de pessoa. A gente convive com esse tipo de pessoa, né? Que tem a capacidade de montar um procedimento para comprar um parente ou amigo, para ele receber também, para entregar remédio para a população que sofre ainda, para pagar o próprio remédio, para entregar para a população remédio vencido. É igual a novela acho que está passando assim, né? É uma vergonha mesmo para o nosso país nessas questões. Só fechando aqui para a gente tomar um café ali, tá? Então, ó. Então não adianta, né? Gastar pouco, mas não resolver o problema. Igual eu falei, papel higiênico, na hora que você abrir o papel higiênico, ele todo rasgado. Você vai usar o papel higiênico todo rasgado, né? Você vai lavar a vasilha com detergente, não sai sabão. Isso funciona? Não, né? Tem que devolver tudo. Quando acontece isso, devolve mesmo para o cara. Ele que resolve. Se ele não quiser tirar, fala assim, então você não vai receber o dinheiro, cara. Se você vendeu essa porcaria aqui para o órgão público, se vira com esse negócio para lá. Tem que tratar licitante dessa forma. Ou como parceiro, né, bom parceiro, ou se ele está querendo frustrar ali na administração pública, ele que responda, se responsabilize por aquilo. Então, ó, contratar um serviço de limpeza para o hospital pelo menor preço, né, mas sem que a limpeza seja fato adequada os padrões de higiene de hospital, comprometendo a saúde dos pacientes, isso já é ineficácia. Não tem eficiência, não tem eficácia nenhuma isso aqui. Não cumpre as metas, os protocolos de dentro de um hospital. O ideal seria contratar um serviço de qualidade comprovada e com um preço justo e competitivo, que atenda plenamente às exigências. Isso é que é legal. Né? Essa ideia também de menor preço, porque é órgão público, e aí fica aí todo mundo reclamando. Ah, comprei um café, que é o Debrecht fala, né? Um café de péssima qualidade. Pô, e você não estudou licitação? Você poderia ter colocado ali. Eu quero um café similar ao Três Corações. Eu quero um café similar. Eu estou falando nessa marca, que normalmente eu compro esse. Eu acho um pouco melhor do que umas porcarias. Né? Então você pode colocar similar, parecido. Não custa nada fazer isso. E que aí os licitantes que for entregar porcaria já está ali no edital. Se ele te entregar porcaria, você fala, você estava no edital. Então, você vai ter que responsabilizar por isso. Pois não, amigo. O gosto não é que nem o gosto do seu. E como definir isso no descritivo? Então, é subjetivo, mas a gente tem menos uma ideia, né? Que a gente vê ali até no supermercado. Às vezes você vê ali o café de uma qualidade pior com menor preço. E com as qualidades maiores, você vê que eles têm um maior preço. Né? Até que você vê ali em Minas, por exemplo, tem café lá, arábica, não sei o quê. 250 gramas deles é o preço de um de 500 gramas. Então, você toma, você vê que é um café legal. Tem sabor, né? Tem toda uma diferença ali mesmo. Mas colocar isso no edital, fazer isso, colocar ali no edital, eu quero um produto similar ao Três Corações, similar ao Melito, superior a ele. Isso daí te dá margem para você poder pegar a proposta. Por quê? Se vê um licitante que, inclusive, pedir amostra, peça amostra e fala assim, eu quero a amostra do café, que nós vamos servir aqui durante uma semana para o pessoal aqui da administração. Se esse aqui não prestar,